Boa noite a todos. O nosso tema, Arrependimento e Paz, ele é o título de uma mensagem que está no livro Dias Venturosos, que por sinal nós adquirimos aqui na nossa feira do livro Espírito, que aconteceu no último sábado. E esse livro foi ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco. E a nossa intenção foi justamente rever o material dessa escritora, Amélia Rodrigues. Nós, todos do movimento espírita, que adotamos a literatura espírita como a preferencial de nossas vidas, certamente já travamos conhecimento com um dos livros mais brilhantes dessa autora espiritual, Primícias do Reino, através do próprio médium Divaldo Franco, onde ela relata diversas situações que Jesus vivenciou com os apóstolos e com diversas pessoas, trazendo assim novas informações sobre algumas das ocasiões em que Jesus esteve presente com várias pessoas. É bom lembrarmos que a vida de todos nós foi dividida no tempo. Aqui no nosso planeta nós temos o antes e o depois de Jesus. E existe o livro Bíblia, que é um livro de aproximadamente 4.000 a 5.000 anos, que conta a história do povo judeu a partir dos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Depois vários profetas escreveram várias coisas. E quando Jesus veio ao mundo há 2.000 anos para nos trazer uma proposta renovadora através do amor incondicional, os historiadores, os exegetas, os teólogos entenderam que a vinda de Jesus na Terra foi um marco que dividiu o tempo aqui em nossa vida, em nossas vidas. Então nós temos o livro Bíblia, chamado Velho Testamento, que vai desde a Gênesis de Moisés até os últimos profetas que aqui se apresentaram. E quando se escreveu sobre Jesus, o que foi escrito e aprovado nos concílios passou a ser anexado à Bíblia, e essa parte de Jesus para cá ficou chamada de Novo Testamento. E são cerca de 9 livros que foram acrescentados para falar exclusivamente desta vinda de Jesus. E dentro daquilo que se sabe da história com relação a Jesus, apenas o que foi escrito não dá a dimensão da grandiosidade de uma série de realizações e acontecimentos que se verificaram naquela época. Então, para resgatar grande parte das lições que Jesus deixou exarada na história, os espíritos se reuniram sob a égide do próprio Espírito de Verdade e escrevem o quanto possível sobre situações diversas que Jesus teria vivenciado, situações essas que não foram relatadas nos livros que foram anexados à Bíblia. Então, Roberto de Campos, Ney Lúcio, Marco Prisco, Joana de Ângeles e, principalmente, no nosso modo de entender, Amélia Rodrigues. Fez parte desse grupo de literatos cristãos e nos traz de volta uma série de situações que não só Jesus, como também os apóstolos vivenciaram assim que ele introduziu a boa nova, o Evangelho no mundo. E é exatamente aí que entra uma das histórias que nos chama a atenção, desse livro Dias Venturosos, ou quer dizer, Dias Felizes, em que ali a Amélia Rodrigues nos coloca uma série de reflexões sobre conversações que os apóstolos tiveram com Jesus, situações que os apóstolos vivenciaram depois que Jesus foi crucificado. Fala de alguns acontecimentos na Casa do Caminho, que, como nós sabemos, foi a primeira instituição cristã criada pelos apóstolos. Eles fizeram uma instituição à beira do caminho de Jerusalém,
e ali eles acolhiam pessoas, funcionava como se fosse um albergue, um hospital, um asilo, e criaram uma instituição de acolhimento, onde não apenas existiam campanhas e atendimentos sociais e clínicos dentro da realidade da época, mas também havia ali a pregação contínua do Evangelho através de palestras feitas principalmente pelos apóstolos, e também havia a assistência espiritual. Essa mesma assistência espiritual, com a imposição de mãos, nós chamamos hoje popularmente de passes, e o intercâmbio com o mundo espiritual também era muito comum. E o Espiritismo está aqui tentando justamente viver esse período da primeira instituição cristã, a Casa do Caminho, que por sinal não tem nada a ver com as igrejas imensas, suntuosas que a gente vê que surgiram depois de Jesus. A Casa do Caminho, inclusive, recebe a nossa homenagem aqui através da Sociedade Espírita Albertino Marques Barreto, porque aqui também funciona um albergue há quase 30 anos, e nós temos o nome a esse albergue de Casa do Caminho, albergue Casa do Caminho, para homenagearmos e nos lembrarmos de como foi que os primeiros cristãos se mobilizaram quando entenderam a proposta de Jesus, que deveria acontecer uma ação social, religiosa, espiritual. E assim nós nos inspiramos, como o próprio Espiritismo, em tudo aquilo que foi relatado em Atos dos Apóstolos, que é um dos livros, dentre aqueles 9 que nós citamos, e foi um livro escrito pelo médico Lucas, que fez um trabalho investigativo, ele que não chegou a conhecer Jesus, mas fez um trabalho investigativo sobre as curas que Jesus teria realizado, fez várias entrevistas, inclusive com Maria, a mãe de Jesus, e ele fez um trabalho também de relatar como era a atividade dos apóstolos na Casa do Caminho. Uma série de acontecimentos ali, e assim nós temos, através de Lucas, a oportunidade de termos uma ideia de como eram as atividades desenvolvidas naquele período. E eu volto a dizer, o cristianismo das igrejas não tem muita semelhança, ou quase nenhuma semelhança, com o que realmente os apóstolos entenderam que Jesus sugeriu que fosse feito. E o Espiritismo está exatamente tentando resgatar esse começo do cristianismo. Por isso que o Espiritismo é chamado de o cristianismo redivivo. Ele revive o primeiro caminho do cristianismo, e essa é uma das tarefas da doutrina espírita, nos colocar de volta como as coisas realmente surgiram, como elas iniciaram a partir da inspiração de Jesus. E foi justamente Amélia Rodrigues, um desses espíritos, que tenta nos trazer uma série de acontecimentos que não estão narrados nos livros de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, mas que são coisas importantes que merecem nossas reflexões. Entre várias coisas, por exemplo, quando Pedro fazia alguns questionamentos a Jesus, Pedro ele demonstrava muitas vezes um certo incômodo com a atitude das pessoas. Como nós todos aqui também fazemos naturalmente. E quando estamos no nosso movimento espírita, a gente também fica questionando, mas será que aquela conduta está certa? Será que aquela conduta está errada? Será que aquele dirigente está agindo corretamente? Será que aquele médium está realmente fazendo o que deve ser feito? Então a gente questiona as posturas, as condutas, julgamos até, condenamos também, enfim, faz parte naturalmente de nossas vidas esse analisar, esse julgar, apesar de Jesus ter pedido que não fizéssemos isso e não julgássemos para não sermos julgados, e ainda alertando que nós seríamos julgados na medida em que julgamos os outros. E colocando essas questões, Pedro tentava arrancar de Jesus algum tipo de conclusão sobre as condutas das pessoas que ele apontava como condutas inadequadas. E tentava pedir que Jesus falasse: e aí, mestre, e aquela pessoa que está com esta conduta, o que é que achas? E aquele outro que fez isso e mais aquilo, o que é que tens a dizer? Mas Jesus sempre procurava adotar essa postura de que nós não somos capacitados para analisar realmente a conduta uns dos outros. E recomenda mais que nós devemos olhar, tentar analisar com empenho, com determinação e coragem,
a nossa conduta individual, que já é uma tarefa difícil. A gente olhar para dentro de si e tentar perceber quais são as nossas verdadeiras intenções, quais são as nossas verdadeiras motivações, quais são os nossos sentimentos, o que realmente nos mobiliza quando falamos, quando realizamos alguma coisa, o que há de amor ou de indiferença, o que há de orgulho, de vaidade ou de humildade e trabalho profícuo naquilo que nós fazemos. E esse é o trabalho mais importante a ser feito para conquistarmos uma postura interior madura. O Evangelho segundo o Espiritismo chama esta conquista deste autoconhecimento, desse mergulho na própria alma, de amadurecimento do senso moral. E nós vamos amadurecer esse senso moral a partir do momento que a gente tem esta coragem de viajar para dentro de nós mesmos, tendo um cuidado maior ainda de não julgarmos os outros, mas termos todo o empenho para analisarmos a nossa própria conduta. E diante de alguma coisa que consideramos equivocada, uma coisa que nós achamos que está errada, a melhor conduta é aquela: se eu estivesse no lugar daquela pessoa ou daquelas pessoas, o que é que eu faria? E assim, tentando nos colocar no lugar do outro, talvez a gente tenha um aproveitamento daquilo que nós achamos errado. Será que eu roubaria se eu passasse por uma grande necessidade financeira, ficasse desempregado e não tivesse assistência social de ninguém, nem de nenhuma religião, com total insegurança até mesmo alimentar? Será que eu me embruteceria a ponto de perder meus valores e assaltar alguém para sobreviver? Isso quando nós estamos diante das pessoas que estão assaltando, tomando de assalto objetos, valores para supostamente sobreviverem. E nós, claro, nós condenamos essa conduta em todo mundo que a faz. E na verdade não é correto você tomar de assalto o que é dos outros. A propriedade alheia tem que ser respeitada, não resta dúvida. Mas a pergunta é: eu no lugar daquela mesma pessoa, o que faria? O que faria? Será que eu conseguiria viver na mais absoluta miséria e indiferença social, assim passivamente? Essas perguntas devem ser feitas por nós e principalmente respondidas no nosso íntimo. E assim, elaborando questões dessa natureza em relação a tudo que ocorre, a tudo que nós vivenciamos, que nós assistimos, que nós olhamos, ouvimos, é que nós vamos desenvolver este senso moral. Nós vamos amadurecer e certamente, fazendo isso, o que se espera é que adquiramos uma compreensão maior uns em relação aos outros. E isso só se consegue com o tempo, com várias encarnações, inclusive. Mas é uma meta. Em relação a esta postura de Jesus, de sempre recomendar a autoanálise, a reforma interior, e não nos dedicarmos a analisar a conduta alheia, Amélia Rodrigues coloca uma coisa neste livro, que nós estamos trabalhando aqui nesse momento, que nos chamou muita atenção, pelo menos para a nossa reflexão pessoal, e gostaríamos de dividir essa reflexão com os senhores. Ela afirma o seguinte: nenhum de nós, em sã consciência, temos capacitação para saber o que se passa dentro do coração ou da mente de quem quer que seja. Para tentarmos saber se aquela pessoa que estamos analisando, ela está realmente cometendo um erro ou se ela está praticando o bem. Nós não teríamos, segundo Amélia Rodrigues, essa capacitação nem para saber se o ato de alguém é correto e muito menos para saber se o ato de alguém é incorreto. Nos falta capacitação, amadurecimento do senso moral, condição espiritual para fazermos esse tipo de análise. Ou seja,
Não é de bom alvitre tentarmos analisar a bondade ou a maldade nas pessoas. Quem está sendo bondoso e generoso e quem está sendo cruel. Nós não temos essa capacitação. Eu achei formidável essa afirmação de Amélia Rodrigues para compor o nosso quadro neste momento em que nós somos convidados a fazermos profundos investimentos em nós mesmos e aproveitarmos todos os acontecimentos, todas as provações, todas as expiações e, diante de todas essas dificuldades, fazermos sempre uma pergunta bem intencionada em relação à reforma íntima, que é: o que a vida está querendo me ensinar com isso? O que é que esse acontecimento está a me ensinar? O que é que eu posso aprender com aquela provação, com aquela expiação, com aquele erro, com aquele crime, com aquele acerto, com aquela doação? Porque nós vivemos num mundo imersos em ações de todos os gêneros. Nós somos mobilizados e naturalmente nós agimos. Nós somos seres da mobilidade. Deus nos deu a lei do trabalho porque Ele quer sempre assim, que a nossa vida seja estuante, seja móvel. Falamos até há poucos dias aqui sobre a questão da preguiça, que é um dos pecados mortais citados no Velho Testamento de Moisés, na parte de Moisés. Porque o próprio átomo que constitui a vida, desde o átomo psíquico, que constitui a vida espiritual, até o átomo condensado, que constitui a vida física, o átomo tem como característica, que é o princípio de tudo, a dinâmica, a mobilidade, a ação. E toda ação gera uma reação automática e produz energias. Nós produzimos energias o tempo todo, a vida estua o tempo todo, não cessa em nenhum milionésimo de segundo. Então, dentro desta mobilidade, nós somos convidados, sim, naturalmente, a produzirmos coisas boas ou coisas ruins. Agora, como é que nós vamos aquilatar o que realmente é bom ou o que é ruim? O que realmente temos de condição para ter um juízo de valor perfeito, para dizer a conduta dessa pessoa está ótima, está correta, ou dizer a conduta desta outra está equivocada, está incorreta. Nós não temos a capacitação, inclusive, para fazer isso em relação a nós mesmos. Essas indagações propostas, elas vão nos ajudar a desenvolvermos essa capacitação de nos autoconhecermos, para depois, então, começarmos a tomar atitudes para corrigir posturas equivocadas que descobrimos em nós e aprimorar as virtudes que nós já achamos que possuímos. E é assim que a vida se direciona e é para isso que nós existimos, para construirmos coisas positivas, energias boas, a partir de ações generosas, conforme assinala Jesus como sendo a proposta de construção da paz interior. Muitos de nós vivemos as voltas exatamente com o arrependimento. E é aquele momento em que a gente tem um pequeno fecho de iluminação, uma pequena fresta de luz em nossas consciências, quando a gente consegue perceber: opa, eu falhei, eu me equivoquei. E o Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso nos coloca numa situação muito mais profunda de auto-reflexão. Até para dizer assim: se alguém lhe ofende duramente, e se nós nos sentirmos cheios de razão para nos sentirmos ofendidos, magoados pelo ato perpetrado contra nós, devemos, antes de qualquer coisa, nos perguntar: será que para que aquela pessoa fizesse aquilo comigo, que me magoa tanto, que me machuca tanto, que me faz sofrer tanto, será que em dado momento eu não fiz alguma coisa aparentemente insignificante, um gesto pequeno, uma palavra mal colocada, uma atitude indelicada, uma falta de gentileza,
alguma coisa simples que eu fiz, que dali incendiou na pessoa um amargo, um rancor, uma ira, que foi crescendo e acabou se transformando naquela ação cruel contra nós. Olha que reflexão importante. Ainda que nos sintamos atacados duramente em nossa honra, em nossa integridade física, mental, emocional, ainda cabe a pergunta: será que em algum momento eu não ajudei para que aquilo acontecesse? Não dei ali, não acendi uma fagulha? E dali o incêndio foi crescendo e transformou-se numa tragédia? É importante a gente pensar assim. Porque o arrependimento, segundo o Espiritismo, é o primeiro passo para repararmos nossas faltas. E para repararmos as faltas, primeiro a gente tem que reconhecer que errou. Enquanto nós estivermos na ilusão de que nós estamos fazendo tudo certo, que as nossas atitudes, nossas ideologias são corretas, nós ainda não saberemos ao certo o quanto que falhamos em cada circunstância. Mas o arrependimento é esse momento profundo, quando conseguimos mergulhar na nossa alma com toda sinceridade e fazendo um exame de consciência, porque a nossa consciência, ela registra tudo o que nós fizemos, porque a própria lei divina do amor está escrita na nossa consciência. E se ela for consultada verdadeiramente, com profundidade, com determinação, a nossa consciência vai nos responder onde foi que nós possivelmente falhamos. E é a partir daí que surge justamente o arrependimento. O arrependimento, que é diferente do remorso. Há uma coisa importante a se destacar. O remorso é uma situação de agonia. É até mesmo uma patologia espiritual, é uma doença. É quando a pessoa ela faz coisas que, no fundo, ela sabe que são equivocadas, mas não tomou consciência disso, mas a pessoa não consegue dormir, ela não consegue viver em paz, está sempre angustiada, sempre tensa. É uma tensão do remorso de alguém que sabe que não está agindo corretamente com a vida, não está agindo corretamente com os outros, nem consigo próprio. Mas também não está parando para pensar nisso. Mas a reação vem na forma de um desconforto consciencial, que é patológico, eu digo, a gente deve até evitar isso. A recomendação dos espíritos protetores, André Luiz, inclusive, o espírito fala muito sobre isso. Essa agonia do remorso, ela não é saudável. É apenas um espírito estertorando em função de equívocos cometidos contra as leis divinas, especialmente a lei do amor. Mas esse remorso não é o arrependimento a que nos referimos agora há pouco. Ele é apenas uma agonia na alma, é uma doença. É um espírito que está ferido no seu orgulho, na sua vaidade, na sua ambição, na sua essência, por assim dizer. Mas o arrependimento é aquele instante em que a gente consegue identificar onde nós falhamos. E de uma forma bem tranquila, no sentido de que não importa o que os outros fizeram de errado. Porque geralmente quando alguém tenta nos falar assim, olha, você parece equivocado em tal lugar, e você também. A resposta logo é essa. Então, tá bom, desculpa, não foi eu que não estou mais aqui que falou, tá bom. E não é importante fazermos isso também, de apontar um dos outros, porque o outro também vai querer apontar logo o nosso. Esse trabalho ele é muito pessoal e é estritamente individual mesmo, de tentarmos fazer esse esforço, esse trabalho consciencial, de perceber, diante daquela tragédia, qual foi a minha contribuição, onde eu também contribuí para que aquilo acontecesse. E fazendo isso sem acusar o outro, sem querer apurar o erro que o outro cometeu, nem medir quem foi que errou mais, quem foi que errou menos. Igual hoje, eu conheci uma briga de um casal, coisa mais triste, gente, o casal não briga não, coisa na rua então, que coisa, foi levar o cachorrinho para vacinar, estava lá um casal brigando, eu acho que ia levar o cachorro, quem não era, mas que coisa feia um casal brigando, gente. No meio da rua, eu xingava o outro, desrespeitava de lá de cá, cada um ia ter razão, não falava, mas você também fez aquilo. Foi fazendo uma lista do que o outro fazia. E geralmente é esse enfrentamento que a gente tem que evitar. Ainda hoje, estudando aqui na nossa reunião de psicografia, o livro Nos Domínios da Mediunidade, a recomendação que os espíritos fazem, na obra apresentada por André Luiz, ao médico Chico Xavier,
é que a gente, quando perceber que alguém está nesse estágio de querer agredir, que a gente não tome atitude nenhuma de reação. É o pior momento, porque aí todos vão entrar numa faixa inferior, espíritos na sintonia da discórdia também vão se aproximar, e aí vai virar tragédia. Podem as pessoas chegar até as vias de fato, se isso perdurar. Então esse arrependimento que nos leva à paz é o grande primeiro momento para repararmos nossas faltas. Mas é preciso que a gente primeiro perceba se temos falta. Allan Kardec perguntou isso em O Livro dos Espíritos. O que é necessário para a gente apagar as faltas que nós cometemos? Os Espíritos responderam taxativamente. O primeiro passo é o arrependimento. O segundo, a expiação. E depois, a reparação. Aqui no Espiritismo a gente estuda muito sobre isso nos nossos cursos, para a gente tentar entender quais são os passos que temos que dar nesse mundo de provas e expiações para repararmos nossas faltas. Mas o primeiro passo, sem dúvida, é o arrependimento. Até mesmo os espíritos que são atendidos em nossas reuniões mediúnicas, por mais que tenham se equivocado e depois acabaram enfrentando as ondas de sombras, as ondas de sofrimento, os umbrais do mundo espiritual, eles só são socorridos quando eles apresentam sinais de arrependimento sincero, de reconhecimento de onde foi que erraram. E basta isso para que imediatamente as mãos protetoras dos espíritos bons comecem a trazê-los para um processo de libertação. De libertação de si próprio, dos seus próprios erros. Nós somos aconselhados educacionalmente para evitarmos as más influências, não é? As más companhias. Mas eu pergunto, sinceramente, quem é que sabe dizer aqui quais são as companhias ruins que podem nos atrapalhar no andamento da vida? Porque semelhante atrai semelhante. As pessoas se encontram pela sintonia de semelhanças de gostos, de propostas, de ideais, de tendências. Mas um jovem que demonstrou um sinal de autoconhecimento e nos chamou muita atenção numa entrevista que vimos com uma educadora cujo nome não registramos na TV Educativa. E ela falando sobre essa questão das influências sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os grupos religiosos, sobre os grupos de criminosos, as falanges, né, que estão aí agrupadas em vários lugares, com várias tendências. Inclusive hoje na rede social existem os grupos, né? As pessoas vão formando os grupos por afinidades, propostas. Isso é comum do ser humano, esse gregarismo. Mas ela fez uma pergunta a um jovem de aproximadamente 17 anos e disse assim: meu filho, você está tendo uma conduta equivocada, que está trazendo transtornos para você, para a sua vida, para a sua família, para a escola, para a sua vida social. Você deve evitar as más influências, meu filho. Certamente seus pais já devem ter dito para você: olha com quem você anda. Até o ditadozinho que diz, né? Olha com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E aí o jovem respondeu assim: professora, você sabe qual é a minha pior influência? Quem é que mais me influencia para o mal? Não, meu filho, quem é? Eu. Eu sou a minha má influência. Porque tudo que eu faço de bom e de ruim, sou eu que quero fazer, sou eu que penso em fazer, sou eu quem faço. Que resposta madura, que resposta consciente. Porque nós temos ainda esse hábito de, quando a gente vai fazer alguma reflexão sobre autoconhecimento, tentar descobrir quais são as nossas imperfeições, a gente fica séculos dizendo: não, eu sou assim, mas não é verdade, porque também é uma mulher que eu tenho. Quem vai ter postura com essa mulher? Ah, não, meu marido é o traste que eu ando. Como é que eu vou ser de outro jeito? Não, a vizinhança daqui todo. O pessoal do centro espírita, ninguém presta. Essa irmã é uma pessoa que falou assim: lá ninguém presta, eu falei: com certeza, absoluta. Quem é que presta aqui? Presta para quê? O que é que a gente presta em quê? O que é que a gente já tem de construção íntima, de amorosidade? O que é que a gente tem? A intenção de
começarmos a fazer algo nesse sentido. Mas ninguém conquistou nada nessa área, ninguém mesmo. E quem achar que conquistou está extremamente iludido. Mas eu adorei a resposta desse jovem, porque ele, pelo menos, não está se enganando, nem está acusando os outros da sua má índole, das suas más escolhas e das consequências, lógico. Tudo que você escolhe tem uma consequência de acordo com a escolha que você fez. Isso é uma lei universal, não tem como fugir disso. E assim, para concluirmos, vamos à história narrada por Amélia Rodrigues, que deu origem a esse tema, arrependimento e paz. Pedro estava lá na casa do caminho, fazendo o atendimento habitual, acolhendo pessoas que chegavam. E eis que de repente chega um rapaz num estado deplorável. Estava com uma lepra, um mal de Hansen, extremamente avançado. Um mau cheiro, nauseante, purulências em todo o corpo, feridas indescritíveis. Não dava nem para identificar que ali existia um corpo humano. A única coisa que estava intacta ainda era o brilho no olhar daquele homem que procurava ajuda. E dizia: Pedro, me cura, em nome de Jesus. Eu já estou sendo expulso da cidade, eu tenho que ir para o vale da lepra. Minha família não quer me ver nem de longe. Mas um familiar meu falou: antes de você ir para o local, o vale da imundície, que lepra é uma palavra que quer dizer imundície, vá à casa do caminho. Ouvimos falar histórias sobre Jesus e os seus apóstolos que curaram pessoas leprosas, pessoas imundas. Então estou aqui, Pedro, como a última oportunidade que talvez eu tenha de não seguir para aquele vale de misérias, de sofrimentos, de ranger de dentes. Mas Pedro, ouvindo atentamente, reconheceu aquele olhar e identificou quem era aquele homem, tão desgastado. E lembrou-se da cena, quando Estevão estava sendo perseguido por Paulo, que foi aprisionado e apedrejado porque era cristão. Estevão, cuja história está muito bem narrada no livro Paulo e Estevão, que recomendamos a leitura reflexiva para todos. Estevão não reagia às agressões, às pedradas, aos chutes, às cusparadas que recebia, vindo inclusive a morrer em consequência dessa chacina descomunal, sem propósito, cruel, sem motivo nenhum, uma vez que não existe motivo para se fazer isso com alguém. E no caso dele, apenas porque era um seguidor assumido de Jesus. Um homem que optou em fazer o bem, em procurar o amor como propósito de vida, a mansuetude, o perdão. Eram estas agora as ideias de Estevão, e não queria viver outra coisa que não fosse isso. Estava sendo apedrejado por ser um cristão. E Pedro recordou que a pedrada mais dolorosa, mais agressiva que Estevão recebeu foi justamente daquele homem. E Pedro se recordou que muitas vezes ele fazia reclamações a Jesus. Jesus, olha quanta maldade, isso vai ficar impune, isso vai ficar assim, não vai ter consequência. E Pedro sempre ouvia de Jesus a frase: calma, Pedro, eles viverão. Não seja juiz de ninguém, todos viverão, para dizer as consequências naturais que irão. E Pedro lembrou-se disso. Lá estava um dos maiores agressores de Estevão, leproso, pedindo-lhe ajuda, implorando-lhe a cura, acreditando totalmente que Pedro poderia fazer. Naquele instante, Pedro foi tomado de compaixão, tirou seus preconceitos de lado
e entendeu que ele precisava fazer alguma coisa por aquele homem. Aquele pedido era muito profundo e muito sincero. E era justamente o que Jesus pedia em relação ao amor. E se amasse o inimigo, e que se alguém oferecesse o mal, que esse mal fosse pago com o bem. Lembrou-se perfeitamente dessas lições. Ore por aqueles que te perseguem e te caluniam. E lá estava a consequência. O apedrejador de Estevão, naquele estado lastimável, pedindo, implorando socorro, a cura para suas chagas. E certamente foram chagas construídas pelas ações agressivas, pelo desrespeito à vida do outro. E Pedro pôs-se a orar para que ele pudesse receber uma assistência, uma orientação e, quem sabe, até mesmo oferecer a possibilidade da cura para aquele homem. Quando então Pedro vê uma luz aproximar-se. Não demorou muito a identificar. Era Estevão. Veio, apresentou-se agora ao médium Pedro, que o via e o sentia. E Pedro, tomado de emoção, olhando o olhar de compaixão de Estevão para o seu algoz, talvez o que tenha dado o último golpe, o golpe fatal para a sua desencarnação, inspirando Pedro para que eles fossem juntos transmitir as energias magnéticas curadoras para transformar as células malsãs em células saudáveis. E isso aconteceu. A intervenção de Estevão, com a sua compaixão, e o estado de Pedro receptivo como médium de Jesus, aquele homem foi curado. E aí Pedro disse algo que Jesus costumava dizer quando isso acontecia. O homem totalmente emocionado, sem palavras, vendo-se aos poucos reconstituído em sua saúde, quando o processo se concluiu, que levou alguns minutos, Pedro pediu ao homem que fosse, num gesto gentil, mas disse: vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Isso era o que Jesus dizia quando orava, para lembrar-lhe que aquilo aconteceu porque a causa foi gerada pelas posturas equivocadas. E quando se oferece a cura, a pessoa deve lembrar-se de que deve mudar também a sua conduta e a sua postura, porque se voltar a praticar as mesmas posturas viciosas degradantes, coisa pior ainda poderia advir como consequência. E o que se viu ali foi justamente o arrependimento do apedrejador de Estevão, que se reconheceu como uma pessoa equivocada ao agredir alguém que não merecia aquela agressão, que reconheceu que a sua lepra era fruto da sua própria índole cruel, e assim implorou ajuda, e por estar em processo de arrependimento, ele encontrou a paz. E é isso que Amélia Rodrigues tenta nos dizer, que façamos essas autoavaliações de auto-julgamento, e quando nos arrependemos sinceramente, por reconhecermos como nós estamos equivocados naquilo que nos desagrada, certamente encontraremos a proteção espiritual e, ao lado do arrependimento sincero, porque se não for sincero no arrependimento, encontraremos a paz. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.